Segundo o censo escolar do ano de 2020, 47,3 milhões de pessoas foram matriculadas em escolas de educação básica. E a população do Brasil é algo entre 212,3 milhões. E aí eu fiz umas contas e isso dá mais ou menos 22% da população brasileira. Eu espero não ter errado. Então a gente pode falar que hoje pelo menos 22% dos brasileiros eles são estudantes. E embora hoje esse seja o número, no futuro eles serão 100% de toda a população. Tendo em vista isso, é muito preocupante quando a gente percebe que a gente tem um sistema de ensino, mas não um sistema que ensina. Mas de qual tipo de escola que eu tô falando? Eu tô falando das escolas públicas? Ou eu tô falando das escolas particulares? Eu tô falando das duas. Porque tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, elas compartilham de um mesmo sistema de ensino. E o sistema de ensino, para ficar mais fácil, ele pode ser dividido em duas partes, a parte moral e a parte física. A parte física é tudo que a gente percebe diante dos nossos sentidos, como a carteira, a lousa, a figura do professor, os horários e também as provas. E já a parte moral do sistema de ensino é tudo aquilo que a gente não vê diretamente, mas que de fato reflete na parte física. Por exemplo, a moral de que você é inteligente se você acerta a prova. Acerta a prova. Isso é bom. Conforme for andando o vídeo, eu acho que vai ficar mais claro essa questão de moral, que eu não quero citar muitos exemplos, porque senão eu vou acabar com a graça de todo o vídeo, né? A moral do sistema de ensino é a mesma moral das indústrias, porque na verdade o histórico do sistema educacional é voltado para você formar indivíduos prontos para trabalhar nas indústrias. Mas antes de falar que hoje a gente não precisa de indivíduos para trabalhar nas indústrias, é legal a gente entender por que essa moral, por exemplo, eu bati no microfone, é você pegar indivíduos diferentes, com capacidades diferentes, com inteligências diferentes, e você colocar todos eles em um lugar e ensinar eles a mesma coisa do mesmo jeito. Essa é a moral da escola. Mas por que isso é inválido? Essa forma de organização, que é de fato uma organização, as escolas elas acabam sendo bem organizadas no final das contas, por que ela é inválida quando a gente está falando de seres humanos? Primeiro eu queria falar de um cara chamado Howard Gardner. Eu tenho certeza que eu falei errado. Que na década de 80 ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Ele falava assim que existiam 9 inteligências diferentes e que cada pessoa tinha alguma dessas inteligências em destaque, dominava alguma delas, mas só que todas elas tinham algum nível de todas as 9 e nenhuma tinha nível igual em todas as inteligências. E aí ele falou assim que não tem como você avaliar as pessoas, pegar todas as pessoas e avaliar elas, por exemplo, a partir de uma inteligência, a partir da análise de uma inteligência, porque são várias pessoas que dominam de inteligências diferentes para você eleger uma inteligência e falar, agora quem tiver essa inteligência aqui vai ser o melhor entre vocês. Porque na verdade não é assim que funcionam as coisas. Então a começar por aí, porque é exatamente isso que as escolas fazem. E é meio inútil você acreditar que você vai ter um resultado preciso avaliando um tipo de inteligência em diversos indivíduos diferentes. Que aqueles indivíduos que são ali os que mais se destacam naquele tipo de avaliação que você está fazendo, são os melhores, são os mais inteligentes, são os mais capazes, são os mais, sabe, não. E aí isso me fez me lembrar de uma frase do Albert Einstein, que eu não queria colocar ela nesse vídeo, porque eu acho que ela já tá muito saturada, sabe? Todo mundo vai falar mal da escola, usa essa frase, mas a frase é assim: todo mundo é um gênio, mas se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, todo mundo é um gênio, mas se você... Eu não consigo levar a sério essas frases. Parece muito essas frases motivacionais que alguém vai colocar no Facebook ou nos status e vai colocar foto de uma águia, sabe? É uma águia assim, preto e branco. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Era pra ser um vídeo sério. Só que não satisfeito, eu acho que a coisa mais absurdas do sistema educacional é a competição por notas. Afinal das contas, a nota é o sucesso e o sucesso é a nota? Com certeza não. Em consequência dessa moral, acaba criando no ambiente um sistema competitivo, um sistema de médias. Essa questão de média numa escola são indivíduos que realizam testes para medir o seu potencial. E que tipo de teste? Um teste que você tem que acertar o lugar do X. E assim, como que você coloca que o sucesso de um cidadão ele pode ser resumido em um mero pedaço de papel? As suas capacidades, as suas qualidades, as suas habilidades são todas colocadas ali em teoria, em prova,
Isso é uma grande piada, eu diria que isso é uma ironia com toda a educação, você chamar isso de educação, você chamar isso de ensino, você chamar isso de um teste viável. Essa parte dos princípios escolares brasileiros, eles aqui têm duas rupturas do porquê que eles são inviáveis, na verdade. Ou melhor, por que é triste eles serem aplicados? Por que eles são grosseiros? O primeiro ponto é que os conhecimentos eles são tão grandes, eles são tão extensos, relevantes e completos e puros para você pegar e resumir eles num teste padronizado. Por exemplo, a gente pega a filosofia, é lógico que eu tinha que usar ela de exemplo, ou então a sociologia, não querendo puxar saco, é lógico, longe de mim. E elas estudam, assim, coisas tão grandiosas, como, por exemplo, o sentido da vida, o conhecimento, como que se obtém o conhecimento, a razão, a ética, a origem do mundo, a sociedade. E aí, sabe, a única razão do estudante querer ouvir o que você tem para dizer sobre isso é porque ele precisa de nota na prova, é porque quando ele for marcar o xizinho ele não pode errar, é porque ele precisa alcançar a média, é porque ele precisa ser medíocre, sabe? Eu acho que isso é tão triste, porque esse sistema ele acaba banalizando esses conhecimentos grandiosos de todas as áreas, não só dessas duas áreas, de todas elas, porque daí a razão toda deles existirem, que era fazer conhecer, se perde, porque quem tá ali não tá querendo conhecer porcaria nenhuma. O segundo ponto é que é tido como consenso geral que você tem que estudar para que você faça o ensino médio, para que você consiga o diploma, para que você entre na faculdade, consiga outro diploma e daí você vai, compre um carro, compre uma casa, não morra de fome. Meio que parece que as escolas elas estão aqui, a função delas no mundo é te fazer fugir da pobreza, é te fazer estudar para que você não seja uma pessoa que passe por necessidade, sendo que, na verdade, a escola devia ter preocupado em formar indivíduos que estudem para transformar essa pobreza e não para que fujam dela. Agora a gente pega o sistema para você entrar numa faculdade, por exemplo, o Enem. O Enem ele é uma prova de que o sistema de ensino ele foca mais na competição do que na evolução, sendo que o que a gente tinha que ter em mente é que quando uma criança ela entra na escola, o critério principal ali, o que ela devia de fato devia estar sendo trabalhado nela, não deveria ser essa capacidade que ela tem de chegar na hora da prova, de não ficar nervoso, de ir lá e de fazer o xizinho certinho e de passar o gabarito e depois de ler as coisas e colocar, beleza, são habilidades importantíssimas, mas elas são insuficientes. Quando o que deveria ser colocado em objetivo seria a evolução e não de fato focar em quantas faculdades ele passou, sabe? E é por isso assim que na minha visão, aplicar esses testes padronizados de múltipla escolha é assassinar a dignidade intelectual e criativa do indivíduo. Acontece que, agora um adendo que eu acho muito importante fazer, quem aplica os testes são os professores, né? E aí às vezes parece que é culpa deles. A culpa não é do professor, sabe? Eu acho inútil nesse caso, não é do professor, não é da sua escola, não é da sua diretora, não é da coordenadora que você não gosta, sabe? No caso dos professores, eles não têm outra opção a não ser te avaliar da maneira mais tradicional, que é a maneira que eles têm que fazer. E eu acho assim que a figura do professor na educação ele é a coisa que tem mais de humano, ele é a parte mais humana de todo o sistema de ensino, de todo o gesto do sistema de ensino. Porque é fato que ele segue o sistema, mas ele não é o sistema. Ele é como se fosse a parte não medíocre de todo esse sistema medíocre e tosco, porque ele traz individualidade pro serviço. E eu acho que quando você tem um professor legal, ele é meio que meia escada andada pra sair desse poço sistema que é o sistema de ensino, sabe? Acontece que a desvalorização é tão grande que se você chegar numa sala, por exemplo, de terceiro ano e falar, levanta a mão quem quer ser professor. Se um aluno levantar a mão, eu tenho certeza, ele vai se formar, ele vai desistir. Porque tamanha é a decadência do sistema. Já não bastasse ser ruim, ele ainda tá em decadência. Eu quero ver o dia que não vai ter mais professor, o dia que não vai ter mais aluno pra estudar. Esse vai ser o colapso, esse vai ser o dia final, sabe? Sabe aquela coisa que você deixa no forno e daí só quando ela cheira queimado, você lembra que ela tava no forno, daí você coloca a mão na cabeça e fala, o biscoito! É exatamente isso que vai acontecer. Quando não tiver mais professor, quando não tiver mais aluno, quando não tiver mais ninguém, aí as pessoas
vão colocar a mão na cabeça e vão falar: a escola! Aí elas vão lembrar que o sistema de ensino, há décadas, já precisava ser reformado. Reformado não, já precisava ser destruído para que ele pudesse ser construído de novo. E a falha, a grande deslizão ali, ele acontece quando o objetivo da escola é ensinar, desde o começo lá de Atenas lá. Só que quando o objetivo do aluno não é aprender, e não adianta falar que é aprender sim, que os alunos estão empenhados, porque é mentira, ninguém está empenhado. 40% dos alunos que abandonam a escola é por desinteresse, simplesmente porque não tem razão nenhuma para eles não veem razão nenhuma para estar ali. E na verdade, sinceramente, como que eles poderiam? Então, quando o objetivo da escola é ensinar, só que o objetivo do aluno não é aprender, há um desencontro. Embora hoje a gente tenha 20% de estudantes, no futuro esse número vai ser 100%. No futuro eu digo, porque esses 20% que hoje estão na escola, no futuro eles serão os adultos, eles serão os donos da empresa, eles serão os serventes lá do restaurante, eles serão as pessoas que estarão lá. E é dessa forma que se prepara eles para o futuro escola. Se a gente sair ali na rua, por exemplo, a gente vai ver o quê? Um monte de buraco no chão. A gente vai ver gente dormindo no chão, a gente vai ver gente com fome, a gente vai ver cachorro. Esse que é o problema, sabe? E aí fica nesse ciclo, sabe? De saírem da escola pessoas que foram educadas de acordo com as necessidades do passado e não com as necessidades do futuro, não com as necessidades do presente, e não cidadãos críticos, inovadores ou sequer criativos. E aí acaba que todo mundo passa, todo mundo vê o caos, todo mundo vê tudo acontecendo, só que na base, que é a educação, ninguém nunca faz nada para que no futuro esses indivíduos sejam diferentes, sejam cidadãos diferentes. Ao invés disso, insiste em testes padronizados, em testes de xizinho. Acontece que, diferente do que é dito, eu não acredito que a solução para educação seja maior investimento. E a segunda coisa que eu não acredito que seja a solução é essa história de reconstruir, ou melhor, de reformar o ensino, né? Fala assim, vou fazer uma reforma no ensino. E aí vão lá e fazem um novo ensino médio, bem reformado, hein? Porque não adianta você querer reformar o que já foi mal construído no início. Você querer só reconstruir, colocar aula de eletiva, colocar aula de tecnologia, isso é muito legal, são aulas super legais. O objetivo é um objetivo interessante, só que quando colocado no sistema de ensino, quando você aplica essas questões aí, simplesmente não acontece. Por isso que reformas não funcionam. Reformas que vão só enfeitar alguma coisa ou outra da estrutura principal e da estrutura firme não resolve. O que resolveria seria destruir essa estrutura, limpar bem o chão e construir de novo. Não construir das mesmas cinzas, mas fazerem novos tijolos, então. Ou talvez nem tijolos, construir de vento. Assim, eu acredito que a esperança ela não está na escola. A escola não tem que trazer esperança. A educação atualmente, a educação que a gente diz a respeito que está presente nas escolas, ela não é a esperança. Isso daqui não é a esperança, é a desesperança. A esperança ela tem que estar nas pessoas que estão na escola, nas pessoas que atuam ali, nos professores e nos alunos. Não no sistema, não na estrutura, e muito menos em qualquer tipo de reestruturação que possam fazer numa coisa que já é inteira torta. Essas pessoas que atuam, eles sim poderão um dia agir para que haja um sistema que foque nas habilidades individuais, no senso crítico, na inovação para o desenvolvimento de toda a nação. Aguarde que os próximos vídeos eu vou fazer um vídeo só falando mal do Enem. É muito hipócrita porque o último vídeo do meu canal foi falando como fazer uma redação. E é muito hipócrita porque esse ano eu vou fazer o Enem, né? Meio que eu vou ter que fazer o Enem direito. Meio que eu não vou poder fazer uma greve no dia que eu vou fazer o Enem, porque meio que eu preciso fazer o Enem. Então, gente, o vídeo foi esse, vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. É isso, até a próxima.